Alguém se aventurou a instalar o MySQL Workbench? Me aventurei, sofri isso. Deu certo Daí ou não não? consegui desinstalar pra depois, daí desinstalei, daí foi. Nossa, sofri. Beleza. Alguém tentou e não conseguiu? Empacou alguma coisa da instalação? Não. Beleza. Deixa eu ver. Então, pessoal, vou começar pelo gabarito da última lista, só que muitos de vocês fizeram diferente, não é necessariamente a resposta exata, né, a minha. É só uma forma de fazer. Então, eu ainda não corrigi o de vocês, mas eu fiz aqui um esquema para. Eu separei em pacotes o projeto do gabarito, já botei no Moodle lá. E eu separei um pacote, uma pastinha para a classe mãe só, aquela primeira de cima da hierarquia. Lembrando que a hierarquia era essa. Deixa eu abrir aqui o diagrama. Então, essa é a hierarquia que vocês tinham que fazer de classes para começar a entender como é que funciona a herança. Então, esse cara aqui eu deixei naquela pasta, naquele pacote separado. Cadê? Aqui. E basicamente a única coisa que eu deixei nele foi o que eu achei que a gente poderia ter em todas as classes filhas dela, que era forma bidimensional e forma tridimensional. Ou seja, eu deixei um valor double aqui, eu chamei de base, mas vai variar bastante de uma classe para outra, porque, por exemplo, no círculo, essa que eu chamo de base aqui, na realidade, é um raio. Se for um quadrado, ele é um lado, né? Mas eu deixei o que importa para a gente é que ele é um valor double que está protegido, ou seja, ele vai ser herdado e pode ser acessado nas classes filhas. Aí eu criei um construtor bem tranquilo, bem simples, getSet, e eu, como tanto a tridimensional quanto a bidimensional tem a forma de calcular a área, eu posso calcular a área com ambas, eu criei um método abstrato, já que eu criei essa classe como abstrata, eu nunca vou instanciar um objeto do tipo forma, e aí eu defini que isso não vai ter implementação, não é um método concreto. Para definir que é um método abstrato, basta eu colocar aqui abstract antes do tipo de retorno, e isso diz que todo mundo que for estender a classe forma vai ter que implementar calcular área. Aqui eu fiz um toString só para mostrar o nome da classe. Uma curiosidade para vocês, ou se vocês quiserem mostrar o nome da classe de vocês, basta fazer isso. Então, getClass.getName, qualquer classe que vocês tiverem, vocês podem fazer isso e vai vir o nome da classe lá. Nesse caso vai vir forma. Beleza. Já nas classes filhas dela, então aqui eu criei tudo que tem a ver com bidimensional nesse pacote chamado bi e tudo que tem a ver com tridimensional nesse pacote chamado tri. Então, a bidimensional eu dei um extends de forma e basicamente só fiz isso. Então, aqui eu nem implementei o calcular área, porque eu quero que eles sejam implementados nas classes filhas de bidimensional, que é quadrado, triângulo e círculo. E no tridimensional, eu criei um construtor também, e aí eu criei, como ela também é uma classe abstrata, que eu nunca vou instanciar, do jeito que eu defini, eu criei esse método aqui, calcular volume, para todo mundo que for filho de tridimensional, implemente também o calcular volume. Então, no caso do bidimensional, voltando um pouquinho, no caso do círculo, a única coisa que eu vou fazer é implementar o método calcular área e usar a constante π lá da classe math para facilitar a nossa vida, a função pool para elevar ao quadrado, e eu acessei aqui aquele atributo que está lá na minha classe mãe bidimensional. Quem quisesse fazer esse cara aqui vezes ele mesmo, também dava para fazer. No caso do quadrado, bem parecido, que vai mudar a implementação do calcular área também. E no triângulo, a gente vai ter um componente a mais, que é a altura. Então, aqui na hora do construtor, eu recebo as duas informações, né? A base e a altura. Passo para minha classe mãe o valor de base. Recebo a minha altura. Como eu tenho um atributo novo aqui que é privado, eu coloquei private porque ninguém vai estender triângulo, né? Então, a gente coloca ele como privado e cria getSet. E na hora de calcular a área,
Fiz a minha fórmula lá, base vezes altura dividido por 2. E basicamente é isso para o bidimensional. No tridimensional vai ser similar, que vai mudar só umas fórmulas aqui para calcular o volume e a área. Nesse caso, o do cubo, da esfera, calcular área e volume. E desse cara aqui, só muda a equação mesmo que a gente vai usar. E no main, eu fiz um teste aqui só para testar, não precisava fazer exatamente desse jeito aqui, nem era obrigado a fazer o main, né? Mas eu criei um array list, vou botar em letra maior aqui. Eu criei um array list, uma lista de formas. Aqui está a grande vantagem da gente criar essa hierarquia de classes, porque se eu fizesse essas implementações sem hierarquia nenhuma, sem herança, eu não poderia criar uma release, por exemplo, eu teria que criar somente de quadrados ou somente de triângulos. Então, aqui, como eu criei aquela classe mãe mais genérica, embora nunca vai instanciar ela, porque ela é abstrata, e aqui eu estou dizendo que eu tenho uma lista de formas. Então, todo mundo que é filho, direto ou indiretamente de forma, vai poder ser instanciado. Ou seja, aqui eu estou instanciando um quadrado, aqui um triângulo, aqui um círculo. Embora esse cara aqui seja filho de forma bidimensional e esse outro aqui de tridimensional, não importa, porque a classe mãe de todas ali, ela é a mesma. E aqui usei de novo polimorfismo para dar um print. Como todas têm calcular e todas têm toString, eu só digo que é uma forma, na hora de percorrer, fazer o for each e mostrar a área. Aqui eu fiz um código um pouquinho diferente, porque alguns vão ser tridimensionais, quer dizer, esses três de baixo aqui, né? E alguns não vão ser. Então, para fazer isso, para chamar o calcula volume só desses três aqui, aí eu fiz um teste. Esse cara aqui é uma palavra reservada que testa se um objeto específico é de uma determinada classe. Então, o que eu estou testando? Se f for uma instância de forma tridimensional, aí eu vou fazer um cast para forma tridimensional e aí eu vou chamar o calcula volume somente para ele. Vou só executar aqui para a gente ver. Então a gente eu fiz o for, eu mandei no toString, ele já mostrava também de quem era a classe mãe ali. E aí foi feito. Sai do print. Alguém ficou com alguma questão aqui? Fez diferente? Acho que pode ser. Eu fiz como se o triângulo fosse equilátero só. Então eu não peguei a altura, eu peguei só o valor da aresta e aí tem o cálculo lá que aí faz o da área. Ah, não tem problema. Não tem problema. Mais alguém? Eu tenho uma Então, pessoal, dúvida nos construtores diga. das classes do meio, da tridimensional Certo, e bidimensional. Tu diga. pode colocar aí que eu não entendi direito o que ele está fazendo. Que eu fiquei Então, até em dúvida quando eu fui deixa eu, comentar meu código, se era um construtor mesmo ou não. deixa eu abrir aqui. Tem forma, né? Esse aqui era a principal, lá de cima, né? Então, a única coisa desse construtor é isso. Ele só tem a base e deu. Já no forma tridimensional, que é essa do meio que tu tá falando, vamos dar um enter aqui. Então, eu criei um construtor aqui. A única coisa que esse cara faz, como eu não tenho atributo nenhum nele aqui, na forma que eu fiz, a única coisa que eu faço é criar um construtor que repassa a informação que a minha classe mãe precisa, que é a base. Então, aqui eu estou chamando o construtor da superclasse e passando essa base para ele. Então, basicamente, eu não tenho nada novo aqui. Eu estou repassando, se alguém fosse instanciar esse cara, embora nunca aconteça. Como a gente vai ter classe filha de tridimensional, por exemplo, aqui, ó, o cubo, né? Eu preciso, esse super aqui, na realidade, é o de tridimensional. Ele está chamando isso, ó. E aí, aquele valor que passaram para ele está chamando para o construtor de forma para finalmente fazer isso. Então é só uma forma de repassar informação para a classe superior, né, para a classe mãe. Não sei Eu se eu pensei tinha. que ele passaria direto para o forma, mas ele passa para o tridimensional e o tridimensional passa para o Isso, forma. é isso aí. Ah, Vai indo de ok. escadinha em Uhum. escadinha ali. Entendi isso. Era essa dúvida. Mais alguma questão? Então, pessoal, esse exercício era mais para vocês começarem a mexer um pouquinho com a herança, só para a gente ter uma ideia de como é que funciona.
E hoje a gente vai mexer um pouquinho com banco de dados. Então eu vou entrar um pouquinho ali na matéria do... É o Ricardo que dá para vocês? Então eu vou entrar um pouquinho, vou avançar um pouquinho ali o sinal. E vamos ver aqui. Alguém tinha pedido para entrar aqui na sala, não? Tinha ouvido um barulho aqui, né? Tá. Isso aqui foi... Então, hoje a aula não é muito longa, tá? A gente vai ter um conteúdo novo que é de interfaces, mas antes eu vou dar uma revisadinha básica aqui em banco de dados com vocês. Então, quem quiser, eu não sei se eu já botei no Moodle esse livro aqui, é um e-book sobre banco de dados e sobre o ML, tá? Ele não é só sobre banco de dados, mas o capítulo 12 dele é só sobre modelagem de banco de dados, só. O restante é sobre essa questão de ML que vocês não precisam entrar agora. Quem quiser olhar, tá lá, tá acessível no Moodle. Então, sempre que vocês vão projetar um banco de dados, a primeira tarefa de vocês é tentar representar as informações que o sistema de vocês vai armazenar, né? De uma forma organizada e tentar estruturá-la da melhor maneira possível para quando vocês tiverem que acessar essas informações, elas já estão salvas lá, eu não preciso recriar nada do zero. No exercício que a gente fez no último módulo, você salvava as informações num arquivo texto, né? Só que um arquivo texto, embora possa ser um arquivo binário, por exemplo, se vocês tiverem muitas informações e muitos dados tiverem que guardar, ele não é muito prático para a gente salvar as informações. Mesmo salvando o objeto inteiro no arquivo binário lá. Porque se vocês tiverem que salvar uma série de arquivos de objetos, isso já não vai ser tão fácil de manusear nem de usar. Então é por isso que existe essa ideia de usar uma base de dados no qual eu posso fazer backup dessa base de dados, posso exportar ela. Então ela tem uma série de facilidades que a gente pode fazer uso, né? Então, o modelo relacional, como vocês já sabem, se fundamenta na ideia de relação entre tabelas, né? O que chama de relação aqui, que é a nossa tabela lá, vai ter um nome no qual vai ser representado. Sempre que a gente quiser acessar ela, a gente vai usar esse nome e ela vai pertencer a um domínio. Então a gente vai ter, aqui tem um exemplo bem simples, no qual eu tenho uma tabela de empregados. Então a gente tem a ideia de ter colunas e para cada coluna dessas, cada uma das informações que eu vou guardar do empregado, eu posso inserir um novo empregado e eu vou guardar, por exemplo, esse cara é o identificador 1 do primeiro funcionário, essa é a matrícula do funcionário, esse é o CPF dele, esse é o nome dele, e assim vai. Então aqui a gente está inserindo novas tuplas, novas informações. Então se a gente fosse pensar no aspecto de orientação a objetos, esse cara aqui seria um objeto da classe empregado, esse seria outro, esse seria o terceiro e assim vai. Então aqui a gente tem uma tabela projeto, no qual a gente tem a chave primária, que é o identificador único aqui, o nome do projeto, a verba que foi usada. Aqui a gente tem os departamentos, aqui a gente tem os empregados. Então aqui a gente tem uma relação entre departamento e gerente, ou seja, a gente faz a relação entre departamento e empregado aqui para dizer quem que é o identificador quem que é o gerente desse departamento. Então, do recursos humanos aqui do RH, o gerente desse cara aqui é a Aline, que não tem CPF, não sei porquê. E quando a gente tem uma relação de N para N, que nem a gente vai ver na sequência dos slides ali, ou seja, a gente tem aqui um empregado pode estar em vários projetos e vários projetos podem ter o mesmo empregado, então a gente tem que fazer uma tabela de relação aqui entre duas tabelas, ou seja, aqui para não ter um monte de dados repetidos em empregado e um monte de dados repetidos em projeto, a gente cria uma tabela que só vai relacionar a chave primária de um com a chave primária do outro, e aí eu posso ter relações aqui repetidas entre, por exemplo, desse mesmo projeto 1 aqui, a gente tem 2 empregados. E aí a gente vai ter uma chave primária para a tabela inteira aqui, para essa tabela de alocação. A gente poderia ter outras colunas aqui para fazer uma informação mais detalhada, por exemplo. Então aqui eu vou falar de algumas formas que a gente tem de fazer esse mapeamento do
modelo relacional, que é das tabelas do banco de dados, para o nosso código em Java mesmo, então, para as classes. Então aqui eu tenho, por exemplo, aqui eu tenho uma tabela cliente, no qual tem o nome, telefone, onde ele mora, data de nascimento, idade, CEP. E aqui eu tenho uma relação de CPF, ou seja, tem um número do CPF e o dígito identificador, a gente tem a relação de 1 para 1. Então um cliente vai ter um CPF, e então a gente pode representar isso aqui numa classe dessas duas formas. A gente tem dois mapeamentos possíveis. Então eu posso ter a classe cliente e a classe CEP separados e ter a chave estrangeira aqui do CEP para juntar tudo que é informação que tem do logradouro separadamente. E aqui uma outra forma que é juntar tudo, já colocar toda a informação junta numa classe só. Então nenhuma está exatamente errada aqui, ou mais certa que a outra. São só formas diferentes de representar essa base de dados no nosso código em Java. Quando a gente faz, eu já comentei um pouquinho, a gente faz uma chave estrangeira, né, quando a gente tem uma relação de uma tabela com outra. E aí tem 3 formas que isso pode acontecer, esse tipo de associação. Então essa conexão pode ser obrigatória em ambos os casos, ou seja, sempre eu vou ter a relação entre uma tabela, eu tenho que ter a relação com a outra. Eu posso ter relação de uma ser obrigatória e a outra não ser. E de ambas serem opcionais. Então eu posso não ter a obrigação de ter relação entre uma tupla de uma tabela com a relação de uma tupla com outra. Então aqui a gente tem um exemplo de conexão 1 para 1, ou seja, a gente tem a obrigação em ambos os lados, e aí a gente faz basicamente o que a gente vai ter só uma chave estrangeira numa das tabelas para a chave primária da outra tabela. Então aqui eu tenho o identificador, que é a chave primária de departamento, sigla, o nome, e aqui eu tenho a chave estrangeira que vai relacionar, vai fazer relação de 1 para o nosso identificador empregado. Então quando eu tiver o identificador 2 aqui, dentro da tabela, isso está direcionando para o número 2 aqui do identificador do empregado. Posso ter uma relação de 1 para N, de 1 para muitos. Aí, além de ter a chave estrangeira, que é o que a gente tinha aqui, para empregado, eu vou ter que fazer a relação inversa também. Então, vou ter que ter uma chave estrangeira para a tabela original. Quando tem uma relação de N para N, aí tem várias possibilidades, tá? Então, aqui tem um exemplo, aquele mesmo exemplo que eu mostrei antes daquela imagem inicial. Então, a gente tem aqui o departamento, aqui eu tenho a chave primária do departamento, tenho a chave estrangeira para o gerente. No empregado, eu vou ter a minha chave primária do empregado e vou ter aquela chave estrangeira para relacionar com o departamento. E aqui eu tenho uma relação daquela tabela que relaciona as duas. Então aqui eu coloquei a chave primária do projeto, a chave primária do empregado, eu fiz essa relação entre essa tabela aqui de baixo com essa aqui de cima do empregado. E aqui eu em vez de criar um identificador único aqui para alocação, eu usei esses dois caras juntos como uma chave primária composta. Então, sempre que eu juntar o ID de tal projeto com o ID de outro empregado, isso vai juntar uma identificação única para minha tabela alocação. Eu adicionei 2 campos aqui extra só para relacionar essa alocação do projeto. Uma segunda possibilidade para esse mesmo projetinho aqui de banco de dados é fazer a relação, mas ter uma chave primária aqui, ó, para essa tabela que normaliza ali a nossa relação de N para N. Então é bem comum ter essa tabela de relação, né, para normalizar e não ficar essa relação de N para N, que não é uma boa prática em banco de dados. A gente pode ter também hierarquia de generalização, que nada mais é do que uma herança, né, que a gente viu até agora lá em Java na última aula. Então aqui a gente tem uma classe mãe, digamos assim, e as duas subclasses, e isso no banco de dados, o que a gente pode fazer é implementar isso de várias formas. Então a gente tem na base de dados, a gente pode fazer isso de 3 formas possíveis aqui no exemplo. Então, uma forma bem estranha, que é essa segunda alternativa aqui, é botar tudo isso como se fosse uma tabela só. Então, aqui vai ter um identificador único, mas aí todas as outras informações vão estar juntas. O problema disso é que vai ter entradas aqui que eu vou preencher CPF, porque é uma pessoa física, e o CNPJ vai ficar com nulo. A mesma coisa vai acontecer quando eu inserir uma
pessoa jurídica, aí o CPF vai ficar com null e esse cara aqui vai ficar com o número certo. Então a gente vai ter campos que não vão ser preenchidos, né? Dependendo do tipo de informação que eu vou inserir. Então esse cara aqui não é uma boa solução, essa segunda alternativa, embora seja bem simples. Uma outra forma é fazer a de baixo aqui. Então eu tenho uma tabela só para pessoa física, uma só para pessoa jurídica. E aí eu vou ter... Daria até para nem ter o identificador aqui, usar o CPF como identificador único e o CNPJ como identificador único também. É uma solução um pouquinho mais direta, e aí a gente esquece um pouco essa ideia de herança na base de dados. E uma terceira forma é tentar representar essa hierarquia de classes mesmo, separando mesmo em 3 tabelas. Só que aí, nesse caso, a gente tem que fazer a relação de chave estrangeira para a nossa classe mãe. Então, a gente teria que fazer essa relação aí. Isso aqui, embora represente exatamente como está a nossa hierarquia, isso dá mais trabalho nessa primeira alternativa. Se vocês forem fazer alguma coisa nesse sentido, eu sugiro fazer, se for só uma relação simples dessa, eu sugiro fazer mais nesse sentido aqui da terceira alternativa. Então, a linguagem que vocês devem usar para acessar uma base de dados, podem usar, é o SQL, Structured Query Language. Vocês viram alguma coisa de SQL lá com o Ricardo ou não? Nada. Beleza. A gente vai fazer um exemplo bem simples aqui, né? Então, a gente vai ter uma tabela só, e aí a gente vai fazer alguns SQL simples para inserir uma nova informação dentro dela, consultar, excluir e alterar. Talvez o alterar a gente deixe para lá, mas a gente vai ver bem simples como é que a gente faz para fazer isso, sem eu tentar dar a matéria dele lá mais, né? A gente só vai usar isso porque a gente precisa disso para fazer o nosso programa funcionar e salvar as informações na base de dados. A gente vai implementar isso, que é o conteúdo da próxima aula, que é esse padrão de programação chamado DAO. A gente vai ter sempre um objeto responsável pela conexão com um banco de dados. Então, por exemplo, se eu tiver uma tabela no banco de dados lá chamado aluno, eu vou ter que implementar a minha DAO do aluno. Se eu tiver uma outra tabela chamada professor, eu vou ter que ter a minha DAO para fazer essa conexão de acesso ao banco de dados do professor. Mas como no caso de vocês a gente vai ter uma tabela só, a gente só vai ter uma DAO implementada. Então, o exercício... não vou pedir esse exercício aqui. Beleza, não precisa fazer esse exercício, até porque tem mais a ver com a disciplina dele lá, então não vou entrar. E a gente vai ver hoje interface, que é um tipo de arquivo diferente que a gente tem em Java, não é uma classe, ele é só uma forma de padronizar métodos. Então, da mesma forma que a gente tinha aquela hierarquia de classes com a classe abstrata, e eu podia criar lá um método abstrato que tinha que ser implementado por todas as classes filhas, a gente pode definir um arquivo, que a gente chama de interface, que só vai ter métodos abstratos, só. E aí, quando eu quiser que uma classe siga esse padrão, eu vou dizer explicitamente no início da declaração da classe que ele tem que implementar essa interface, esse arquivo. Aí isso faz com que todos os métodos que eu tenho abstratos lá, que não tem implementação, vão ter que ser implementados nessa classe. E a grande vantagem disso é que eu não preciso estar na hierarquia de classe para fazer isso. Então eu posso ter uma classe X, que vai implementar essa interface, uma outra classe Y, que não tem relação nenhuma com X, que vai implementar essa interface também. E aí a gente padroniza esses métodos. Beleza. Blá, blá, blá. Então aqui tem algumas interfaces que já vêm padrão com Java. Uma delas é a Comparable, que é usada para, se a gente implementar ela, a gente está dizendo que a gente vai implementar os métodos para dizer como é que vai funcionar a nossa classe, para comparar com outros objetos dessa classe. Então, outra forma de usar é a Serializable. A gente já acabou até usando essa interface, que era para salvar um arquivo, um objeto dentro de um arquivo binário. Então a gente tinha que botar lá implement serializable na classe. Aí eu disse, não, futuramente eu vou explicar o que é isso. Então, hoje a gente chegou nisso. Ou seja, é uma interface que se a gente não implementasse, embora a gente não fizesse nada demais além disso, mas se a gente não implementasse essa interface, a gente não conseguia salvar esse objeto em um arquivo binário, né? E por último, a Runnable, que a gente não vai ver aqui ainda, mas ela tem a ver com
com threads. Então a gente consegue fazer num programa só, o nosso programa fingir que são vários programinhas paralelos. Então como é que funciona uma interface? Eu vou abrir aqui no... Fechar esse projeto. Criar um novo projeto aqui de exemplo. Projeto Java. Exemplo. Então, quando vocês vão criar uma classe, vocês dão um new aqui, selecionam Java Class, né? Vocês podem selecionar também... Cadê o cara aqui, Tiago? Que bom, não tem aqui. Vou mudar um file que é mais fácil. Então, vou chamar de matemática. Então, esse cara aqui que eu estou criando, ele vai ser um arquivo... Não tem opção, tudo bem. Vamos criar ele assim. E aqui o que acontece? A gente vai criar ele aqui, mas... Deixa eu dar um... Se vocês quiserem criar como classe Java no início, não tem problema. O que importa é que aqui dentro, em vez de botar public class matemática e começar a classe de vocês, a gente vai criar como public interface. Vocês vão ver ó, que aqui mudou até o ícone do IntelliJ, né? Apareceu um izinho de interface. Antes o que a gente tinha era o C de class. Então, esse arquivo aqui não tem nada a ver com uma classe. Eu nunca vou instanciar um objeto matemático. Mas aqui dentro eu posso criar métodos padrões que não são implementados. Então, diferentemente de uma classe abstrata, eu não coloco aquela palavra reservada chamada abstract. Porque a gente não vai ter um método implementado aqui. Lá na classe abstrata a gente pode ter métodos implementados, né? Não tem que ser todos abstratos, como no caso da interface. Então aqui, por exemplo, eu posso criar um método público que retorna um double e ele se chama somar. Eu recebo 2 doubles, vamos fazer com inteiro que é mais fácil. 20. Eu recebo 2 inteiros e não implemento eles. Vamos botar um nomezinho para as variáveis aqui. Então aqui eu acabei de criar um método chamado somar. Vamos fazer um método chamado, para ter mais um subtrair. Vai ter mais um método aqui para ser implementado. Então a gente criou 2 métodos que, se alguém implementar matemática, vai ter que implementar com essa assinatura aqui, o somar, e com essa assinatura aqui, o subtrair. Então vou fazer um teste aqui, ó. Aqui a gente não vai ter hierarquia nenhuma de classes, então vou criar uma classe X, vou criar uma classe Y. Então, se eu, na hora da declaração aqui, por enquanto não está dando erro nenhum, né, em classe Y, se eu disser que eu vou implementar a interface chamada matemática, aqui já vai começar a dar pau. Já vai dar erro, por quê? Porque, por enquanto, eu não implementei nada que tem lá. Então, enquanto eu não implementar os métodos abstratos que tem lá, quero implementar os dois, a gente vai continuar dando erro. Por enquanto, agora não está mais dando erro, mas eu não fiz a implementação de fato. Você se lembra da notação override? Significa que eu estou reescrevendo o método somar, que estava definido aqui, ó. Então, aqui a única coisa que eu vou fazer é pegar o x e somar com y. E no caso do subtrair, pegar o x e diminuir de y. Então aqui a gente acabou de implementar, seguiu o padrão da interface, do implements, e implementou os 2 métodos que eu tenho lá. Se a gente chegar no x agora, então a princípio x e y não tem relação nenhuma, né? Então se eu chegar aqui e disser, não, eu também vou implementar matemática, mas eu vou revolucionar a matemática e vou implementar do jeito diferente. Então, para mim, somar é assim. Chutou o balde. E subtrair é assim. Então, o que acontece? Se a gente tiver um programinha aqui, vou fazer um programinha aqui.
com o programa principal, o static admin. E aqui eu vou instanciar um objeto X, por exemplo. Fizer a mesma coisa para o Y. A diferença aqui é que aqui é o nome da classe, aqui é o nome da minha variável. Então, instanciei. E agora se eu pegar e chamar somar, como ele retorna, já vamos jogar na tela isso. Se eu chamar um somar com 10 e 10 de x e fizer a mesma coisa a partir do objeto y, o que vai acontecer é que, como o somar está implementado certo na classe x, ele vai retornar 20. Vamos executar aqui. E o y, como está implementado daquele jeito estranho, ele está multiplicando, ele vai mostrar 100. Então, vamos ver aqui. Embora, usando a interface, a gente padronizou o nome dos métodos. Ó. Então, funcionou perfeito aqui. Uma segunda coisa que pode acontecer é, como não tem relação nenhuma com hierarquia nenhuma, eu vou fazer aqui... Português. Jesus. Português. Eu vou criar uma outra interface e sei lá o que eu faço aqui. Void o que eu faço? Língua nativa. Vamos fazer um negócio assim. Sem ideias. Então, criei um método abstrato aqui. O que eu quero mostrar para vocês é que se eu estiver numa classe, posso implementar mais de uma interface. Ó. Então, se eu quiser implementar mais de uma interface na classe X, eu separo por vírgulas e coloco o nome da outra interface. Aqui ele está dando erro, porque eu ainda não implementei o método língua nativa. E aqui eu vou escrever português. Então, lá no nosso programa, e se eu tivesse 20 métodos aqui em português, eu vou implementar os 20 métodos aqui em X. Né? Então, aqui, se eu quiser chamar a partir de X o língua nativa, eu posso. Se eu quiser chamar de Y, não, porque eu não implementei essa interface português lá em X. Né? Então, se eu executar aqui agora, vai mostrar lá 100, 20 e português. Tá lá. Se eu esqueci alguma coisa, então vocês podem ter, além de ter os métodos abstratos na interface, vocês podem ter também alguns valores, alguns atributos. Normalmente o que se cria em interface não é um atributo comum, assim que nem esse cara aqui, mas é criar uma constante. Então vocês podem criar uma constante ali, estática, final, que não vai ser alterada, é bem comum usar isso, mas como variável assim não é muito comum. Então aqui tem um exemplo, está sendo implementado a interface, aqui está o método concreto, que estava abstrato lá em MyInterface. Na hora que eu instancio o objeto dessa classe, eu posso chamar o método que foi implementado aqui. E aqui no exemplo eu tenho duas interfaces, uma interface 2 e uma interface 1. E aí aqui eu implementei as duas interfaces nessa minha classe 2. Implementei ambos os métodos. Aqui no exemplo eu tenho duas interfaces, uma interface 2 e uma interface 1. E aí aqui eu implementei as duas interfaces nessa minha classe 2. Implementei ambos os métodos, tanto say hello quanto say goodbye. No Java 8 tem essa possibilidade também de ter uma implementação padrão, né? Ou seja, se o cara que implementar, a classe que implementar operations aqui, essa interface, não fizer a implementação de add, automaticamente ele pega esse método default implementado na interface. Então isso aqui também é possível de ser feito. Se ele implementar o método add, aí ele desconsidera esse default aqui e usa o padrão. Quer dizer, e não usa o padrão, né? Usa o que ele implementou. Se ele não implementar o método add, ele já vai ter como padrão essa implementação aqui. Além disso, a partir do Java 8, é possível criar algum método estático dentro de uma interface, embora não faça muito sentido, já implementado lá mesmo. E eu posso ter, se eu quiser, não é muito comum isso, eu nunca fiz particularmente, mas a gente pode ter herança entre interfaces. Ou seja, aqui eu tenho uma interface, né, que tem o método sayHello, que não está implementado. Aí aqui eu estou criando uma extensão dessa interface. Então, basicamente, o que eu estou fazendo aqui estou dizendo, a minha interface tem say goodbye, mas como eu estou estendendo esse, eu também tenho say hello.
Então, se alguém implementar essa interface aqui, ele vai ter que implementar tanto esse método, quanto o método que está sendo estendido ali. Vai ter que implementar ambos. Então, eu posso ter essa hierarquia entre interfaces. Por enquanto, pessoal, ficou muito confuso a interface? Perguntas, questões? Basicamente, é um jeito de padronizar métodos, né? É basicamente isso. Mas, tipo assim, o senhor ali que tu fez o que soma, cada um soma de um jeito, né? Então, então por que eu usaria esse padrão? Não é mais fácil eu já printar a conta? Porque eu vou ter o nome do método igual, né? Mesma coisa que a gente fez lá no Calcula Área, por exemplo, que eu fiz eu fiz aquele for, e aí eu chamei, todos eram do tipo forma, que era aquela mais abstrato, né? E aí todos tinham o mesmo nome de método, né? Calcular área, calcular área. Então, se eu tivesse feito, por exemplo, um nome diferente ali, dentro de triângulo, por exemplo, botasse calcula área, e dentro de círculo botasse calculando área, por exemplo. Aí eu não estou usando um padrão, né? E isso pode dar problema se a gente estiver trabalhando num projeto grande, com um monte de gente. Então, isso é mais uma forma de padronizar o teu código do que qualquer outra coisa. Tá, entendi. Daí para não ficar mudando de classe em classe, né? Isso aí. É um jeito Tá, só de padronizar mesmo. ok. Forçar quem quer usar aquele negócio tem que usar daquele jeito. E, voltando. Tem esse negócio genérico, eu não vou entrar nisso aqui agora. E a minha ideia aqui é vocês darem uma pensada, quebrar a cabeça. O exercício da semana é esse. Pegar o código de vocês original, aquele, que vocês implementaram agora. Então, vocês não vão ter que recriar nada. E pensar onde é que poderia entrar uma interface aqui, ou mais de uma interface aqui, para padronizar métodos. Então, se quiser tirar o abstract da jogada, ou seja, transforma tudo que é classe em classe normal. Mas aí usa a interface para... Então, por exemplo, vou ter que implementar a interface na classe forma bidimensional, na forma, vou ter que fazer o quê? Então é mais para brincar ali, para ver o que dá para fazer com a interface dentro de uma hierarquia de classes. Né? Então é mais para testar. Cria uma interface lá com calcular área, uma com calcular volume, pode fazer uma herança, pode entrar na interface, pode tentar implementar na classe mãe, ver se tem que implementar na classe filha, se vai pedir para implementar na classe filha. É mais para brincar um pouco com as interfaces. E, para não terminar a aula assim, tem uma pegadinha. Então a gente vai, eu quero mostrar para vocês, eu coloquei um link lá no Moodle, eu achei um link legal, que é mostrando como é que a gente cria um banco de dados no MySQL Workbench, né? Saber usar o programa, né? Então, quando vocês abrirem o Workbench de vocês, vai ter uma cara parecida com essa. Aqui eu já tenho uma conexão prévia, né? Para vocês criarem, tipo, todos os bancos de vocês que vocês quiserem criar, os bancos de dados, vocês têm que ter uma conexão só. Então, isso aqui vocês vão criar uma vez só. Então, se eu não tivesse a conexão que eu tenho aqui com o meu banco, que é local, eu clicaria nesse mais. Aqui eu vou dar um nome para minha conexão. Então, conexão. Aqui é para dizer onde é que eu vou conectar, então no meu próprio IP, então não precisa mexer nisso aqui. Qual é a porta padrão, que já está instalado ali. E aqui depende do jeito que vocês configuraram o MySQL de vocês. Então quando vocês instalaram, se vocês botaram root como login e root como senha, basta botar aqui root e clicar aqui e botar root também. Se não botaram senha nenhuma, coloquem, mas o importante é botar o login e senha que vocês configuraram na hora que instalaram. Aí aqui dá até para testar a conexão. Então ver se ele está conseguindo conectar no banco. Ó. Aqui ele conseguiu, foi com sucesso. E darem OK, ele vai criar esse cara aqui. Toda vez que vocês abrirem o MySQL Workbench, basta vocês darem um duplo clique na conexão de vocês, que aí ele vai abrir a janelinha para vocês poderem mexer no banco de dados de vocês. Né? Então, inicialmente não vai ter só a base de dados aqui, o esquema de base de dados SIS, que é o sistema principal deles ali. Eu já tenho alguns outros bancos aqui, né? E aí, como é que a gente cria uma nova base? Então, tipo, vou ter que fazer um exercício novo, né? Então, vamos criar uma base de dados aqui. Eu vou usar esse botãozinho aqui, ó, para criar um novo esquema. Então, vamos chamar de meu banco. Não deixem espaço aqui, né? Se quiserem juntar tudo, pode, não tem problema nenhum. Vou usar um underline aqui. Só isso. Então, criei uma base de dados. Vou dar um apply.
Aqui ele mostra para vocês o código SQL que ele vai executar. Então, vocês não vão precisar saber o código SQL aqui, tá? Para criar a base de dados de vocês. Por isso que a gente está usando o Workbench. Então, vamos dar um apply. Esse é o comando que ele usaria para criar um novo esquema de banco de dados chamado meu banco. Executei. Então, vocês notam aqui que se eu atualizar já tem o meu banco aqui agora. Com as tabelas que podem estar dentro desse banco. Por enquanto não tem tabela nenhuma. Me interrompam aí, pessoal, se tiverem dúvidas aqui, tá? Eu posso clicar com o botão direito aqui e dar um Create Table também. Então vamos criar uma... Tem outros botõezinhos aqui mágicos, ó. Esse aqui é para criar uma tabela também. Create Table, para criar uma tabela nova. Aqui vocês vão começar a botar os campos de vocês. Então, por exemplo, vamos dizer que a gente vai criar uma tabela aluno, né? Então aqui eu já vou botar, o nome da minha tabela vai ser aluno. Vou criar um identificador único aqui, ID aluno, que é inteiro. Para que servem esses caras aqui que eu posso marcar? Então, vou falar dos principais aqui, tá? Quando vocês tiverem uma chave primária única, ou seja, esse é o identificador único que vai diferenciar um aluno de outro, vocês marquem o primary key, que é esse PK, o not null, porque eu não posso ter uma chave primária com null, com valor nulo ali. Se quiserem botar, também podem botar esse cara aqui, o auto increment, que significa o quê? Isso significa que na hora que a gente for inserir um novo elemento dentro de aluno, um novo objeto, uma nova tupla lá na tabela, se eu marcar aqui como auto incremento, na hora que eu for inserir, eu posso dizer, não, esse cara é null, e aí automaticamente, se a gente marcar aqui como auto incremento, ele pega o último identificador válido, o último inteiro, e soma um automaticamente, não precisa controlar a gente, a chave primária. Agora, se eu não marcar como auto incremento, eu tenho que ficar controlando qual é o último número inteiro que tem lá dentro da tabela. Então, é uma boa prática vocês usarem isso aqui para a chave primária. Então, vamos botar aqui um nome também do aluno. Naquele link que eu mandei para vocês tem os tipos, tá? Os principais. Então, aqui eu tenho inteiro. Esse varchar significa uma string, um texto. E aqui vocês podem botar o tamanho máximo de texto. Então, aqui ele tem 45 caracteres no máximo. Se eu quiser, por exemplo, representar... Não, mas o nome nunca vai estar vazio. Então, vocês podem marcar como not null aqui, o nome dele. E aí vamos botar um nota, que é um aluno. E aí aqui a gente vai mudar o tipo. Aqui tem todos os tipos possíveis, tem um monte de tipo. Não precisa estressar muito com isso, a gente vai usar alguns bem básicos. Então vou usar double, podia usar float, como é nota. É isso. Então eu criei esses 3 campos, as 3 colunas para a tabela aluno. Aí aqui eu vou dar um apply e ele vai criar para nós. Esse seria o código que vocês teriam que criar para fazer essa tabela aqui. E ele já vai executar para vocês. Não precisa nem se estressar com isso. Então aqui ele está dizendo, estou criando uma tabela do banco de dados, meu banco, chamada aluno. Aqui começa e aqui termina a minha tabela. O primeiro campo se chama ID aluno. Ele é um inteiro, que não pode ser null, e que ele é auto-incrementável, que é aquela ideia de o próprio banco ficar somando 1 no identificador para quando eu for inserir um próximo. Tem outro campo que é um nome, outra coluna, que é um varchar, um texto de até 45 caracteres, que não pode ser null também. E tem uma nota que é um valor double, que nesse caso aqui pode ser null. Ele colocou aqui que pode ser. No fim, ele vai dizer, ó, minha chave primária é o identificador do aluno, que é esse primeiro campo aqui que a gente tinha. Então, dá um apply, ele já executou esse SQL para nós, o código. E aqui, posso até fechar isso. Aqui agora na tabela, ó, já mostra o aluno. Já tem a tabelinha aqui, aluno, já tem as colunas. Vocês podem clicar nesse cara aqui para mostrar para vocês, ó, ele faz um select para mostrar o que tem informação já criada, inserida na tabela de vocês. Então, o comando que vocês podem usar para fazer uma pesquisa é esse, select, tudo, que é o asterisco, from, da tabela, esse é o nome do meu banco de dados, ponto, o nome da minha tabela, ponto e vírgula, ele vai executar e fazer isso. Embora vocês não precisam se preocupar com esse SQL aqui, porque basta, que nem eu mostrei antes, só clicar aqui, aí ele cria para vocês essa pesquisa e mostra aqui para vocês o que tem inserido lá no banco. Então, eu sugiro para vocês
tentarem fazer uma tabela, brincar um pouquinho só. Então, tenta fazer uma tabelinha ali, só para ver se funciona, se está configurado, que aí a gente já vai saber se está configurado certinho o MySQL também, né? Mas não precisa me mandar nada em relação a isso, só para testar mesmo. Então, testem só para ver se o Workbench está funcionando ali. E no trabalho final ali de vocês, a gente vai criar uma tabelinha, uma base de dados. E então, se quiserem já criar já voltado para isso, pode. Eu não vou obrigar vocês a usar livro, que nem a gente fez lá, que era fixo, o mesmo projeto para todo mundo. Quem quiser fazer de alguma outra coisa, pode fazer. Mas quem quiser fazer de livro, também não tem problema nenhum. Então é isso, pessoal. Então de exercício mesmo, ficou só mexer um pouquinho nessa hierarquia aqui para tentar usar interfaces. Até a próxima. Então quem tiver dúvida, quem ficou com dúvida naquele último exercício ali, pode ficar na aula aí que eu tento auxiliar também. Professor, só uma coisa, eu tava testando aqui essa conexão ali e ele dá erro. Eu já testei algumas vezes aqui e não. Apresenta para nós aí a tua tela, deixa eu ver que erro que dá. Eu testei com aquele que já tinha pronto, criado, quando instala. Uhum. E aí eu deletei tudo para criar tudo do zero. Deixa eu compartilhar aqui, pera. Só um minutinho. Duas coisas podem estar acontecendo, né? Ou o MySQL não está bem configurado aí antes, ou a senha não está instalada, né? Ou ele não reconheceu o MySQL, ou a senha ou o login não está batendo. Mas vamos testar aí, vamos ver o que está acontecendo. Tá, dá para ver aí? Sim, chegou. Tá, aqui eu boto o nome qualquer, né? Isso. Teste. Quando tu configurou lá login e senha no MySQL, ou deixou padrão, o que tu fez na época? Eu deixei padrão, né? Era pra ser root e a senha eu botei essa aqui. Tá. Ok. Dá um test connection ali só pra ver no botãozinho. Pois é, alguma coisa tá errada no... Fazer o seguinte, vai lá no menu iniciar e vamos... Clica ali, ó, MySQL, linha de comando ali, isso. Tenta botar tua senha aí, vamos ver. Mesmo assim. Deu pau, né? Não, só fechou. Não sei se... Deu pau. Então, tem alguma coisa errada, cara, ele não tá conseguindo conectar nem no MySQL mesmo, não é um problema do Workbench. É um problema do... sei lá, tenta fazer o seguinte, desinstala o Workbench, acho que até nem precisa, mas desinstala o MySQL, instala ele de novo, aí tenta botar uma outra senha pra ver e testa de novo daí. Então, tentar de novo o Workbench daí. Tá, eu vou fazer isso aí. O problema tá no MySQL mesmo. Mais alguém? Então é isso, pessoal. Boa semana. Se tiverem alguma dúvida, falem comigo aí. Tanto do Workbench quanto do código ali para fazer a interface. Até mais, senhor. Oi. Valeu. Tchau, senhor. Obrigada, senhor. Valeu, senhor. Obrigado. Valeu.